Ô, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia e psicologia, porque eu acho que é muito interessante isso. Muitas vezes a gente não entende o poder do mito, né? De um mito para explicar algumas coisas dentro da gente como fatores psicológicos mesmo, né? E hoje eu vou trazer um pouco sobre esses três deuses do hinduísmo, dos Vedantas, né? Dos Vedas, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma significa a criação, né? Tudo que se cria, né? O grande Deus que em cima do lótus perpassou por cima da água da água sagrada e ao tocar criou o mundo, criou tudo, criou todas as coisas. Vishnu, o grande peixe, né? Seria o preservador de toda essa opulência de Brahma, né? E Shiva seria o destruidor, né? Quer dizer, ele destrói tudo isso, ele desfaz toda essa criação para que seja novamente criado. Então é um ciclo eterno, né? De criar, preservar, destruir. Isso acontece em tudo, em todas as coisas nossas, né? Na humanidade, na natureza, em tudo que é fator, é, vamos dizer assim, natural da vida. Isso acontece. Algo é criado, algo é preservado durante um tempo e algo é destruído depois. E não podia ser diferente quanto à nossa psicologia. Especificamente, eu vou dizer aqui mais sobre os ideais, né? Os ideais que a gente cria esses ideais, a gente toca nessa água que é a nossa mente, né? Que é a nossa energia psíquica e cria universos, e cria expectativas e cria ideais que se preservam durante um tempo e depois a vida mesmo pede para que esses ideais sejam desconstruídos, que eles sejam quebrados, né, desfeitos, para que a gente possa reconstruir novos ideais, porque afinal de contas é o ideal que movimenta a gente, né, que produz, provoca um determinado sonho, desejo e faz com que a gente caminhe. Quando eu estou nesse ideal, quando eu busco esse ideal, que eu tenho esse ideal, eu estou o tempo inteiro buscando concretizá-lo. Só que a realidade muitas vezes é voraz, né? Então a gente preserva esse ideal durante um bom tempo, preserva um pouco daquilo que a gente acredita, de algum princípio, até que a realidade vem e pede que a gente coloque um pouco de realidade dentro deste ideal. E se a gente não coloca, parece que algo fica pesado, a vida fica pesada, fica pessimista, fica difícil. A gente começa a acreditar que nada dá certo, que as coisas não vão dar certo, por quê? Porque o ideal não foi alcançado. Então eu me olho e falo, nossa, que bosta que eu sou, né? Eu não dou conta de fazer isso aqui funcionar. Mas não é, porque às vezes o que você montou de ideal não condiz com a realidade e a gente precisa ajustar o ideal àquilo que é real. Então, muitas vezes, nessa preservação, nesse momento Vishnu, né, da psique, daquele ideal, a gente precisa entender o que precisa ser destruído também e deixar que Shiva haja. Né? Essa energia da destruição, ela vem, destrói, ela mostra para você que seu ideal não vai funcionar daquele jeito. Então eu preciso ser flexível, né? Shiva traz essa flexibilidade. Shiva também é o deus da yoga, né? Então, olha só, você precisa se flexibilizar diante da realidade, né? Ajustar as suas juntas, ajustar os seus ideais ao que é real, para que isso não se torne uma coisa muito rígida e você nunca mude e você vai adoecer, porque a energia que não muda, que não tem fluxo, né? Quando a gente não muda a energia, a gente enrijece no ideal, a energia psíquica deixa de ter fluxo, deixa de acontecer, deixa de andar. E se ela não tem fluxo, você não tem mais, a criatividade vai se desgastando, você perde a vitalidade mesmo e vai começar a aparecer doenças não só psíquicas, mas também físicas, né? Vão ser psicossomatizadas. E esses sintomas vão se mostrar aí no seu corpo. Então é legal que a gente entenda que os ideais são sim necessários para a gente. Os sonhos são necessários, eles movimentam, eles levam a gente para um caminho.
Só que esse caminho também vai mostrar que talvez esse ideal não seja a melhor forma de se viver, e a gente precisa se flexibilizar, né? A gente precisa se colocar nesse mundo. E é legal observar isso, porque tem algumas culturas, culturas não, eu digo algumas teorias espirituais que eu acho às vezes bem interessante, que falam que Jesus, por exemplo, foi um Vishnu, né? Buda foi um Vishnu, Krishna, para os hinduístas, é sim Vishnu, né? A encarnação de Vishnu na Terra. Então essas figuras são preservadores, porque eles trazem filosofias de vida, doutrinas de vida, para ajudar você a diminuir o sofrimento e preservar a sua energia psíquica, né? Sua energia espiritual também no meio disso tudo, e é muito bacana ver dessa forma, né? Então a gente precisa preservar essa energia desse modo, né? Como? Se flexibilizando, entendendo que algo precisa ser destruído, algo vai ser destruído, algum ideal vai ser destruído para que outro renasça e a gente consiga ainda caminhar, né? Porque sem o ideal a gente não caminha, a gente fica um pouco apático. E às vezes o ideal é um sentido de vida, é um sentido de ajudar o outro, é de estar com o outro, é de ter função para o outro, né? Ter função para mim, com certeza, porque se eu não cuidar de mim, eu não tenho como cuidar do outro. Então a gente precisa entender essas três energias. Eu crio um ideal, eu preservo ele durante um tempo e depois eu preciso me flexibilizar, quer dizer, destruir aquele ideal forte que ali que me criou, que me deu movimento, que me deu o que andar, né? Destruir para reconstruí-lo de outra forma, para flexibilizá-lo, trazê-lo para essa junção dessa realidade, né? E essa preservação aqui no meio é, na verdade, um trabalho de aceitação dessa possibilidade, para que quando eu aceite, eu permita que isso seja destruído, que eu permita que isso seja reconstruído depois, né? Nesse momento aqui de preservação. Você vai ver todas as filosofias, às vezes espirituais, religiosas, falando sobre aceitar a realidade como ela é, né? Se flexibilizar muitas vezes, se render a algumas situações, né? É claro que a gente, quando acredita em algo, a gente precisa lutar até o fim, até que aquilo se mostre o contrário ou não, mas a gente precisa sim ir até o fim de alguma coisa. Mas tem determinados momentos que a gente não quer se render, quer dizer, não quer deixar de ser rígido, e é a hora que a gente também precisa rever os nossos conceitos, rever os nossos ideais, para que a gente possa relaxar um pouco e aceitar a vida como ela é e tentar ser harmônico com isso, porque às vezes a gente não se permite essa flexibilização porque a gente ainda está apegado ao ideal e não consegue vislumbrar o que pode ser de bom quando a gente flexibiliza também, né? Então é isso. Fica aqui o vídeo de hoje falando sobre isso, sobre esse paralelo entre essa mitologia maravilhosa com esses aspectos mais psicológicos. Muito obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.